Meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Neste vídeo quero deixar uma breve reflexão concernente à oração de Abacuque. Vamos trabalhar apenas dentro do texto e extrair o próprio contexto para compreender as falas e o pedido do profeta Abacuque. Temos por epígrafe a oração de Abacuque. No capítulo 3, no seu versículo 1 e 2, está escrito: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Então, no versículo 2 vai dizer: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da tua misericórdia. Então, nós temos o versículo 2, que Abacuque ele dirige ao Senhor, como está registrado no 1, em palavras de oração, em forma de música, é bem verdade, mas é uma oração. E o interessante, irmãos, que Abacuque, ele começa a orar depois que Deus revela os seus desígnios a ele. E a pergunta é, por que Abacuque temeu? Segunda, ele fala, ouvi a tua palavra. Qual palavra que Abacuque ouviu? Terceiro, aviva a tua obra. Qual obra que ele está pedindo? Então nós vamos procurar, nesse breve período de tempo, compreender. Curte a nossa página no YouTube, compartilha aí com os amigos, com os irmãos. Amém, queridos? Vejam bem, quando nós associamos avivamento e obra, nós temos por hábito, e realizamos isso, pregamos, você também já ouviu, ou campanhas individuais, pessoais, como coletiva, pedindo um grande avivamento. Porque aviva é tornar vivo, tem a ver com despertamento, obra, nós associamos com a obra de Deus, mas nós vamos ficar no texto. É coerente essa associação? Obviamente que é. Até falamos, olha, ele disse, ouvi, Senhor, a tua palavra. Então, não há avivamento sem palavra. Então, pregamos assim, extraindo aqui de Abacuque. Mas agora, eu convido você a entrar no texto comigo e compreender o que, de fato, Abacuque está pedindo. Vamos lá. Abacuque, então, ele recebe, aí no capítulo 1, no versículo 6, está assim escrito. Abacuque 1, versículo 6. Porque eis que suscita os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra para possuir moradas não suas. Então Deus mostra para Abacuque que ele vai enviar os caldeus, isto é, daquele período do cativeiro. Então, o que Abacuque vai mostrar? Que ele não pede a Deus, certo? Para que ele livre dessa situação. Mas ele pede a Deus que executa o seu propósito. E aqui nesta oração, embora o Senhor dissesse a Abacuque a suscitar os caldeus, ele não teme, ele pede a Deus que aviva a sua obra. Isto é, Deus haverá de levantar os caldeus contra o povo de Israel. Porém, Abacuque confia na misericórdia de Deus. Outro sim, certo? Abacuque sabia que os caldeus, todos nós sabemos pela história bíblica e pelas histórias secular, que os caldeus eram impetuosos. E segundo o oráculo que viu Judá, Israel seria levados cativos. Judá e Israel seriam levados cativos. Porém, à vista deste quadro de sofrimento, de ignomia, de vergonha, é bem verdade que ele confiava na misericórdia de Deus. Por isso está no Salmo 106, no versículo 46, está escrito: fez com que deles tivessem compaixão os que levaram cativo. Então, Abacuque está relacionando a sua fala em todo o contexto anteriores, onde Deus falava sobre a consequência do pecado do povo. Em nossos dias, irmãos, esses versículos têm um valor totalmente diversos. Nós acreditamos, como eu vos falei no início, que tem a ver com avivamento espiritual. Mas interpretando o versículo, não é isso que Abacuque está fazendo. Agora vamos aqui para uma observação, certo?
vamos perceber que a oração de Abacuque aqui é segundo a vontade de Deus. O que podemos extrair? Ele não pede para Deus livrar Israel do castigo, antes que os caldeus venham segundo a palavra anunciada. Mesmo sabendo que os caldeus viria, ele não perdeu a confiança. Quando lemos no versículo 12 de Abacuque capítulo 1, está escrito: nós ou não és tu, desde sempre, ó Senhor, Deus meu, meu santo, não, nós não morreremos. Então, mesmo sabendo que os caldeus viriam, eles mantêm a sua confiança. O que mais podemos extrair? Abacuque pede a Deus, então, certo? Que implementa, que aviva a sua obra esta que ele revelou aqui no capítulo 1, no versículo 5 e 6 do mesmo livro, ok? E ele vai falar antes que os caldeus, ele vai denominar que ao longo dos anos os homens haveriam de conhecê-la, quer dizer, Deus não ia destruir o seu povo, mas iam preservar. Olha que maravilha. Então é isso que Abacuque está pedindo. Só se pegasse as outras traduções, ia ficar também um pouco mais claro. Por exemplo, quando você pega a Bíblia NVI, a nova versão internacional, diz assim: Senhor, ouvi falar da tua fama. Que fama? E temi, certo? E temi. E vai dizer mais: diante dos teus atos, Senhor, realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Que obras? É que ele estava apontando para Abacuque, certo? Realiza de novo. Isto é, socorre a gente, protege nós, porque foram tantos cativeiros, foram tantos inimigos, tantas nações que oprimiam Israel e Deus ajudou. E Abacuque está lembrando, os caldeus vão vir, mas como o Senhor foi antes com o povo, continue sendo conosco hoje. Assim como nós chegamos a precisar de ajuda, o Senhor nos ajudou antes, ajuda-nos agora que também precisamos de Ti. Isto é na Tua ira, porque os caldeus vêm como vara de disciplina. O Senhor lembra da Tua misericórdia. Quer dizer, nós só estamos aqui por causa da Tua misericórdia. Então Abacuque entende isso e os textos vão nos trazer isso daí. Como ler também numa outra Bíblia, que diz o Senhor: agora que eu vi os seus planos, quer dizer, os caldeus vão vir sobre nós, sabe o que nós vamos fazer? Eu adoro. Isso é cheio de espanto pelas coisas que o Senhor vai fazer. Mas como o Senhor nos ajudou antes, ajuda-nos agora. E aí ele vai dizer, ajuda-nos novamente como fez no passado. Mostra o seu poder que pode nos salvar. Salvar de quem? Dos caldeus. Então é isso que Abacuque, de fato, ele está orando. Nem para encerrar esse vídeo, fica esta deixa, certo? Que o povo de Deus, eles não se arrependeram e veio o cativeiro conforme a visão do profeta. Mas o profeta também dizia, no capítulo 1, última parte do versículo 5, diz assim: vós não crereis quando vos for cortado. Por quê? Porque muitos profetas falaram do cativeiro e eles não acreditaram, inclusive Jeremias. Eles levantaram contra o profeta e contra a mensagem, no capítulo 18 de Jeremias. E agora Abacuque fala, ainda Deus fala, eu vou fazer, eles não vão acreditar. E a Bíblia mostra que fora feita e causou espanto. Mas a oração de Abacuque era uma oração profética. Deus cuida de nós. Meu querido, então aprendemos com a oração de Abacuque. E essa oração trabalhou na vida de Abacuque. Por quê? Porque no capítulo 3, no versículo 17, ele vai tratar todo o prejuízo do cativeiro. E ele vai dizer o seguinte, que ele já tinha ciência que ia acontecer. E ele fala assim, ainda que, eu quero ler com os irmãos, ele vai dizer assim, olha, porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vinde, o produto da oliveira minta, e o campo não produza mantimento, e as ovelhas malhadas sejam arrebatadas, e nos currais não haja mais vaca, todavia, isto é avivamento, eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Salvação em relação a esta obra, que os caldeus viriam sobre eles. Aprendemos a confiar em Deus, porque o livro de Abacuque, pelo menos o capítulo 3, eu posso resumir desta forma para os irmãos.
No versículo 1 e 2, a oração de Abacuque. No versículo 3 ao versículo 7, vai trazer a teofania, isto é, a chegada teofânica, a manifestação teofânica do Senhor. Nós temos no capítulo 8, versículo 8 ao versículo 15, nós temos o combate do Senhor, que é a disciplina, a doutrina do juízo de Deus. E depois nós temos o temor humano e a fé. É isso que Abacuque me ensina. Por isso que ele vai concluir que o justo viverá pela fé. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.